Oi, gente! A gente tá aqui com mais um Café das Amigas. Que raiva, que saco! Mas ó, Desculpa. sabe o que é? Ele é carregado. Eu Se ele não fosse Eu assim, carrego. não com ninguém, com Eu ninguém. carrego a alegria de Jesus. Jesus amado. Pode parar. Oi, gente! Estamos aqui então para mais um Café das Amigas e hoje a gente vai receber de novo o nosso amigo Léo para falar sobre o tema. Perdão! Vamos continuar? Não, não para não. Amiga. É que ele fez uma cara muito engraçada. Não olha pra ele. Não vou olhar. Ignora ele. Olha pra mim, foca em mim. Para falar sobre o tema de política. Léo, você quer fazer uma introdução pra gente sobre a política e o cristão? Se apresenta também de novo, porque vai que. Tá. Alguém não assistiu o outro vídeo. Bom, prazer, eu sou o Leonardo. Pessoa simpática. Muito simpático. Obrigada, Eduardo. Bom, eu sou o Leonardo, eu vou falar que sou membro da comunidade gestora da tenda, a gente já Padrão, sabe. né, fã número 1. E sou líder do Ministério de Comunicação da Igreja, Tudo. dos kids também, Faz parte da diretoria. na parte da diretoria da igreja. Estudo. Eu falei que eu estudo também? Sim, Pode Estudo falar, a gente ciências. quer te conhecer. Estudo ciências contábeis, mas trabalho também com fotografia, tá? Se precisar, identidade visual, Identidade visual. contabilidade, o que precisar. Meio, tudo isso. MEI, né? É isso aí. Imposto de renda, tá chegando. Olha, E é isso aí. E tô Glória a aqui. Deus, eu tô muito feliz que você tá aqui de novo. É uma alegria pra gente receber você em casa É verdade. sempre. E eu quero muito ouvir de você, sabe? O tema hoje é política. E eu quero realmente aprender, porque eu vejo assim que a maioria das pessoas, elas são ignorantes, no sentido de falta de conhecimento mesmo, né? O que quer dizer a palavra ignorante? Não conhece, não sabe o que é política e não tem a menor base assim para decidir como vai viver em sociedade com isso, né? Então, assim, não sabe o que é direita e esquerda, não que tenha que saber, mas não Sim. sabe o mínimo Sim. para entender, para escolher o seu candidato com sabedoria, não sabe o que é política, então eu estou muito animada de verdade para que você traga um pouco de conhecimento para nós, nesse sentido, primeiramente para mim e para Ana, e para em nome de Jesus, todo mundo que for assistir. E você quer dar uma introdução, então, do que é política? Assim, para começar, eu sou, apesar de tudo isso que eu falei, sou amante de política, né? E não desde sempre, mas nos últimos anos, principalmente, comecei a consumir bastante coisa a respeito de política. E adoro conversar sobre política. Gosto muito de conversar sobre isso. E tipo assim, querendo ou não, se você me perguntar, alguma vez você se candidatou a cargo político, já se envolveu na política de alguma forma, tirando a última eleição que eu trabalhei na política, né, como mesário, não me envolvi diretamente, mas, querendo ou não, todo mundo está. E aí a gente entra falando sobre o que é política. Ao contrário do que muitos pensam de que a credibilidade ou a autoridade para falar sobre política está na mão de um governante, um candidato ou na mão de alguém que está envolvido com isso, isso é uma mentira. Todo mundo está envolvido com política. O que é política no seu conceito direto? É tudo aquilo que diz respeito à organização. Por exemplo, por que eu digo isso? Quando a gente fala o que é política, a gente logo pensa num candidato a presidente, num candidato a prefeito, nas eleições. Mas se eu estou dentro de uma igreja, existe uma política. Existe uma política. Se eu estou em um tribunal, existe uma política de vestimenta. E ali não se fala de eleições de cargos. Existe uma estrutura organizacional. Então, o que nós vemos hoje no contexto de nação a política é o que define os preceitos de estrutura organizacional. Através de onde? Do Tribunal Eleitoral, através das eleições, através dos cargos de governantes. Enfim, é tudo que diz respeito à organização. Tanto que todo mundo está envolvido em política. Tá? Tudo é política, na verdade. Querendo ou não, no seu trabalho, na sua casa, você pode não dar esse nome, mas você coloca uma estrutura e, querendo ou não, você envolve essa questão de política. Agora, quando nós falamos no contexto de nação, governo, Estado, nós estamos falando de política pública. Aquilo que funciona para o bem comum, ok? Sim. Seja independente do regime. Desde o regime ditatorial, existe política pública, o que funciona para o bem comum. Quando nós falamos de saúde pública, nós estamos falando sobre as condições de manter o bem-estar mental, físico e emocional para o povo. Né? Então, querendo ou não, diz respeito à população. E, então, dentro desse pensamento, nós podemos falar sobre o que é política e entender que todos estamos inseridos nessa política. Então, todos temos
podemos ter autoridade e credibilidade para falar sobre. Mas a pastora começou falando sobre a ignorância. E que algumas pessoas dizem hoje que a ignorância é uma bênção. E de fato, em alguns quesitos ela pode ser uma bênção, até porque a Bíblia mesmo fala sobre a condenação mais dos conscientes do que da condenação do ignorante. Mas, apesar da sua ignorância, e apesar de você alimentar a sua ignorância, porque sim, ignorância é alimentada quando a gente ignora assuntos importantes como política, apesar da sua ignorância, no final das contas você vai responder como todo mundo. Então, pode ser uma bênção como pode ser uma maldição. E se for uma maldição, não será só para você, será para todos. Tá? Então, no quesito política, a ignorância ela não é bem-vinda e ela também não é uma bênção. Né? Porque a pessoa pode pensar assim, eu não entendo disso, eu vou votar de qualquer jeito, vou votar em qualquer pessoa, mas vai influenciar a vida dela, da família dela, da geração dela. Né? Então, você querendo ou não, você sabendo ou não, é importante você estar fazendo política, como você mesmo disse. Exatamente. E entender que você está inserido de alguma forma. Entendeu? E nas últimas eleições, pelo menos, a gente viu bastante disso. Né? Eu conheço bastante pessoas e vários deles estavam falando. Pessoas até, se você for pensar, pode ser ignorantes do contexto político, mas pessoas bem instruídas, graduadas, pós-graduadas, falando assim que, fala qual é seu candidato aí para eu votar. E eu ficava tipo assim, ok, pode trazer um benefício para mim, porque vai votar no meu candidato, mas, cara, você não tem um argumento, você não tem o que você quer de proposta, você não tem o que pensar, você não vai julgar, você não vai... nada disso. E a pessoa, não, eu voto qualquer um, no final das contas todos roubam. E aí, esses pensamentos que existem vão distanciando as pessoas de algo extremamente importante, que é aquilo que vai regir a sociedade nesses dias. Assim, para nós que somos cristãos, nós sabemos que é algo muito maior do que isso. Né? E aí, se eu puder, acho que até me adiantar em algumas coisas. Já é a próxima pergunta, já. Por que o cristão deve falar de política, saber sobre política? Por quê? Pode ser que você esteja lutando contra Deus falando sobre política. Como assim? Não é mentira e não é desconhecido por ninguém que na última eleição, por exemplo, presidencial, que é um contexto bem maior, os cristãos se posicionaram bastante, pelo menos aqueles que se dizem cristãos, né? E uma boa parcela não se posicionou diretamente. Eu, pelo menos, fui um dos que me posicionei para aqueles que eu sabia que tinha abertura para isso e que estavam ignorantes e queriam saber a minha opinião. Mas o cristão, por que ele pode acabar se encontrando lutando contra Deus em meio a isso? Eu posso me posicionar de uma forma e o meu candidato não ganhar, por exemplo. Como nós vemos no contexto evangélico, muitos se posicionaram a favor do Bolsonaro, ele não ganhou as últimas eleições, quem ganhou foi o Lula, o atual presidente, e a galera ficou pistola com isso e boa parte que nem tinha noção do que é política, nem tinha noção do que estava falando, não tinha noção do porquê que o Bolsonaro perdeu, não tinha noção dos erros, dos acertos, pelo contrário, uma boa parcela idolatrou ele. E essa galera começou a questionar a vitória do Lula e tipo assim, e Deus está punindo a nação e não sei o quê, e atribuindo a Deus. E assim, você que conhece a palavra, e agora a gente vai dizer diretamente para você cristão, você precisa saber qual é o cenário do fim. Não levando para o lado da escatologia, mas você precisa saber qual é o cenário do fim. E saber que um governo cristão que aponta para Cristo, não estou dizendo que o Bolsonaro era isso, mas um governo cristão que aponta para Cristo e que vai deixar a parcela da sociedade cristã e evangélica confortável, e até mesmo católica, enfim, que professa fé em Cristo, confortável, não é o cenário do fim. Não. E se nós somos uma igreja que caminha para o fim, nós precisamos entender o que Deus está fazendo. E a política não vai fugir disso. E assim, e você acabar se colocando em um lugar de ignorância quanto a isso, quando você quiser manifestar sua opinião, ou sua opinião política, ou sua opinião até sobre Deus envolvido a isso, você vai se ver lutando contra o próprio Deus. Porque Deus está montando um cenário, Deus tem um plano específico, e o plano dele vai acontecer. Você no meio ou não. E você resistir a isso, resistir ao cenário que o próprio Deus pode estar montando, né, por ignorância talvez, ou na palavra, ou no cenário político, vai fazer você lutar contra o próprio Deus. Deus está querendo montar um cenário e os filhos dele estão querendo ir para o caminho completamente oposto. Mas dentro disso, a pessoa pode entrar num lugar assim de pensar, então, eu preciso promover esse cenário que Deus está formando, porque o tempo do fim fala de coisas difíceis, né? Sim. Vários acontecimentos, perseguições, oposição dentro da família, né? Guerra entre a própria família. Então, assim, eu devo
promover, não que eu deva, mas você entende a minha pergunta, né? A pessoa pode pensar assim, então eu vou votar no governo justamente que é oposto ao meu princípio, porque eu preciso promover esse cenário que é o cenário do fim. Quando nós falamos de entender, a gente não está falando de aceitação, no sentido de eu aceito o plano do Senhor, eu aceito o que Ele tem estabelecido sobre o meu país, mas o Senhor não me manda parar de interceder por causa disso. O Senhor não me manda parar de ser consciente por causa disso. Cristo, quando Ele foi falar, e aí tem uma das perguntas que fala sobre uma coisa liga a outra. O que a Bíblia fala sobre política. Quando chegaram para pegar Jesus em uma emboscada com uma moeda em que no rosto na face da moeda tinha Tibério César, disseram para Cristo, é certo nós pagarmos tributos, né, a Roma e tal? Jesus falou o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim. Não é ignore o cenário atual e que se lasque tudo e vamos só se importar com o que Deus está fazendo. Não. Não significa que você vá aceitar. Não. Mas você precisa ter essa consciência para você não achar que Deus comprou uma briga contra o Brasil. Entendeu? A consciência, ela vem disso. Ela não vem de promover uma aceitação contra os seus princípios. Cara, seus princípios são seus princípios e você vai lutar com eles até o final. Até porque nós precisamos resistir até o final para termos a coroa e o que o Senhor espera de nós. Mas não é sobre uma aceitação, é sobre um entendimento de que Deus não comprou uma briga com a nação. Entendeu? Deus tem um plano e Ele vai estabelecer esse plano, Ele vai cumprir esse plano, independente de quem ganhar as eleições, sabe? Mas existe algo que o Senhor quer fazer e nós não podemos ignorar isso. Sim. E não acharmos que o Senhor está bravo com a nação só por causa disso. Outro tipo de pensamento. Ou, o seu candidato ganhou, Deus está soprando a favor da nação. Cara, para com isso, entendeu? Do mesmo jeito que Ele pode estar a favor, Ele pode liberar juízo. E pode liberar juízo com o seu candidato. Deus não depende de homens. E assim, né? O Senhor vai falar, acho que em Hebreus, não me lembro, talvez você lembre, que as autoridades elas são instituídas pelo Senhor. Então, vai falar que é para nós nos submetermos às autoridades e orar por elas. Eu acho que é em Hebreus. Mas é isso, assim, as autoridades elas são instituídas pelo Senhor pro propósito maior do reino. Então, assim, há um plano do início ao fim que o Senhor já nos contou para nós, que temos essa fé viva. Ele não é um segredo, não há nada que vai ser revelado. Há um plano que o Senhor já contou, né? Antes era a promessa da vinda do Cordeiro, depois o Senhor veio, era o cumprimento da promessa, e agora é a promessa de que Ele vai voltar nos buscar. E todos os governos que passaram antes, eles cooperaram dentro do propósito maior do Senhor para que o reino viesse. E agora não mudou. Então, assim, nós ainda precisamos crer que as autoridades elas foram instituídas pelo Senhor e que por mais que elas não sejam o que a gente queria, por exemplo, né? Eu tenho certeza que Israel não queria o governo da Babilônia, mas o Senhor já tinha falado com Moisés que viria esse cativeiro da Babilônia. E o Senhor disse, né? Então, assim, o poder que Nabucodonosor tinha era um poder dado pelo próprio Deus, nesse sentido, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua justiça. Então, agora é a mesma coisa. Independente de quem estiver lá, a gente precisa crer que o Senhor foi quem permitiu que aquela pessoa estivesse lá e nós estamos dentro de um plano maior. E um plano para o fim, né? Um plano escatológico. Então, se você não entende como vai ser o fim, você não vai entender o cenário que está se criando. Você não vai se submeter à poderosa mão de Deus. E não é sobre aceitação, entendeu? Não é sobre aceitação. Que nem a pastora falou, né? Então, eu sei que nos últimos dias virão a apostasia, virá... E, cara, não vai... Vou apostar, né? Vai apostar, tipo assim, eu vou apostar também. Não vai vir... O Senhor, Ele é especialista nisso, em fazer tudo conforme a sua vontade, destruir, frustrar as expectativas humanas. Então, assim, não ache que um presidente com os princípios contrários, aquilo que você acha que é certo, precisa estar no poder para o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Não. Entendeu? E você citou a Babilônia, eu ia citar esse texto, eu vim com ele na mente. Quando o Senhor vai falar da Babilônia, não é simplesmente permitirei que uma nação os tome. Não, o Senhor fala, eu levantei uma nação. Então, assim, de fato, o Senhor levanta as autoridades da mesma forma que Ele derruba. E, inclusive, da mesma forma que nós somos sujeitos à autoridade de um presidente, seja de um governo, em qualquer regime que for, o Senhor sujeita todo mundo à sua palavra e à sua vontade, ao seu plano. Então, assim, querendo ou não, um dia, até aqueles que, independente dos seus cargos, se fazem inimigos de Deus,
vão ter que reconhecer que o Senhor é o Senhor. É Ele o Senhor, Senhor dos Senhores. Ponto final. Entende? Então, o seu papel como cristão qual é? É entender o que o Senhor está fazendo e, independente de quem se assenta na cadeira presidencial, saber que o Senhor se assenta no trono. Entendeu? E é por Ele que nós lutamos. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Na política, você não luta pelos pobres. Você luta pelos princípios do Senhor. Ponto final. O Senhor vai abraçar o órfão e a viúva, óbvio. Mas você luta pelos princípios do Senhor. Então, assim, os princípios são irrevogáveis em qualquer lugar que você estiver. No seu trabalho, na sua casa e na urna também. Entende? Eu ia até fazer uma pergunta dessa, não tá ali, mas assim, você acabou de falar, né? Que nós, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, nós lutamos pelo princípio do Senhor. E eu não sei como você acha que é essa aplicação dentro da política. Por exemplo, nós temos lá a bancada evangélica, temos a bancada LGBTQI, sei lá o que é mais, porque são muitas siglas, letras e pontos e agudos. E enfim, tudo dividido. E eu, na minha ignorância, não entendo, quero ouvir o que você pensa. Mas quando eu vou conversar na mesa, assim, com a minha família, os meus amigos, eu sempre falo que na minha perspectiva, eu acho que as pessoas deveriam se candidatar para lutar pelo direito do povo. Então, assim, leis que vão cuidar do LGBT, não sei lá, né? Sim. Que eu não sei todas as letras, cuidar também dos evangélicos, cuidar também de todas as religiões, assim, pensando no bem-estar geral. Eu, na minha ignorância, de verdade, eu acho que quando você levanta uma bandeira, seja ela qual for, você já começa tirando alguém da jogada na política. Então, por exemplo, se eu levanto a bandeira da evangélica, eu sou uma vereadora evangélica, eu vou ter o apoio do evangélico, mas logo eu estou dizendo que o quê? Que eu vou priorizar o direito deles e não o direito de todos. E pode ser muita ignorância da minha parte, né? Não entendo de política, mas eu penso assim que eu acho que deveria ser de todos. Então me incomoda particularmente quando alguém pega a bandeira da família e do cristão e fala assim, olha, eu sou um candidato cristão da família, de direita, conservador, porque daí parece que todo o restante... E nós temos um mundo, um país, um estado que ele é diverso, independente se eu concordo ou não com aquilo que a pessoa pratica, mas eu, na minha cabeça, eu acho que a gente deveria lutar por todos. Sim. Representar Cristo na minha vida, mas se tratando de lei, de direito, eu acho que deveria haver um caminho. Então, assim, é claro que isso que eu falei vem muito da minha perspectiva, e eu sei que você entende mais do que eu, então eu queria, assim, que você, não sei, que você explicasse um pouco se isso funciona na prática, se na prática isso não funciona, é uma utopia total, você está viajando. Existem alguns argumentos, principalmente nos últimos dias, que algumas pessoas tiveram. E eu não sei se vocês já viram isso no Instagram, alguma rede social. Não nada de política, a gente está aprendendo. Não, mas não é. Isso aí é muito maior que política diretamente. Por exemplo, a gente está falando sobre princípios. Pessoas dizendo assim, sobre respeitar as outras religiões. E as pessoas vão lá para o texto de Elias, em que Elias confronta os adoradores de Baal e fala assim para eles, grita mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo. E as pessoas, eu vi algumas pessoas usando esse texto como argumento de que eu não preciso respeitar outras religiões, afinal, Elias debochou deles. Ou seja, do mesmo jeito que existem pessoas que na política pegam a Bíblia e usam dela para conquistar votos, existem pessoas que hoje em dia, conservadores extremistas, e o nome disso é extremismo, que estão usando da Bíblia para justificar pecado. Porque assim, nós temos que entender o que Elias estava fazendo, no contexto que ele estava fazendo, no contexto que o Senhor liberou sobre Elias. Não é o mesmo contexto que vivemos hoje. Não é o mesmo cenário que vivemos hoje. Entendeu? Você afrontar a fé de alguém, hoje é um crime. Sim. Entendeu? Nós não estamos falando de você rir, de você estar com seus amigos, fazer uma piada. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando sobre pessoas que humilham, degradam outras e até matam por causa disso. Esse tipo de consciência, um político precisa ter, por exemplo. Quando você se candidata a um cargo político, você não se candidata à presidência de uma igreja. Você se candidata à presidência de um país. Você não está
governando evangélicos, você está governando evangélicos, homossexuais, bissexuais, enfim, a bandeira que quiserem levantar, pessoas de religiões de matriz africana, você está governando para ateus, você está governando para muçulmanos, você está governando para todos. E você precisa ter essa consciência. Aí vai chegar outro argumento, como o Nicolas Ferreira argumenta várias vezes isso também, que mas se você elege, o Pavanato também fala bastante isso, se você elege um presidente que é evangélico, então é para ele ser evangélico. Mas nós temos que prestar atenção. Ser evangélico não faz de você um ignorante. Ser evangélico não pode fazer de você uma pessoa com um cabresto nos olhos. Entende? Você não é presidente de uma igreja, você é presidente de um país. E aqui a gente não está falando do Bolsonaro diretamente. Não. Um prefeito tem que ter essa consciência. Não significa que você é obrigado, porque você governa um país múltiplo e diverso, a apoiar tudo e todos. Não. De fato, você foi eleito por uma maioria que deseja o seu comportamento conservador ou deseja o seu comportamento liberal. Mas isso não significa, como eu falei, que você tem um cabresto e que você vai ignorar que existe uma parcela que não votou em você, mas você governa para elas também. Então, sim, você precisa garantir direitos que farão com que os homossexuais sejam menos mortos nas ruas. Você precisa garantir direitos em que os negros serão respeitados. Você precisa garantir direitos em que as pessoas de religiões de matriz africana tenham os seus direitos. Nós não podemos garantir posição de superioridade. O que é, que sejamos francos, que muitas bandeiras levantam, mas não tem peito suficiente para falar. Entendeu? Então, assim, você vai garantir esses direitos e, até certo ponto, você vai respeitar os seus princípios e você vai saber que dessa linha você não pode passar. Não é porque porque votaram em você ou não, porque você também tem uma fé e você não pode negar os seus princípios. Entendeu? Eu, por exemplo, garantir que a religião de matriz africana seja respeitada e que eles tenham o espaço deles de culto, não é infringir os meus princípios. Entendeu? Pelo contrário, eu estou manifestando amor. Eu estou manifestando bondade e graça do próprio Deus. Entende? E essas pessoas também serão alcançadas. Mas elas não vão ser alcançadas pela sua lei. Não serão alcançadas ou pela sua ausência de uma lei que os favoreça. Serão alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? E é essa a questão. A gente tem que saber que o Espírito Santo age com lei ou sem a lei também. Tá aí as igrejas perseguidas para provar isso. O Espírito Santo não é limitado por isso. Não é limitado por uma Constituição. Sabe? E os cristãos têm que ter essa consciência. E talvez seja o que mais faz eles perderem espaço. A ausência de uma consciência múltipla e diversa e que não exige que eles abram mão dos princípios. Sabe? Existe um ponto de equilíbrio que pode ser encontrado. Existe. Eu tenho a impressão O fato é que muitos não querem. Que a igreja era perseguida antes por ela ser uma igreja verdadeira. Não sei se vocês vão concordar, mas assim, eu não tenho a impressão, pode ser mais uma vez ignorância com relação à história, mas eu não tenho a impressão de que eles ficavam pregando, no sentido assim, de sair pra rua gritando, sou pecador, sou desviado. Para mim, a impressão que eu tenho é que eles viviam muito Cristo e eram perseguidos. Agora eu tenho a impressão que a gente é perseguido justamente por pregar para fora, sabe assim? E daí a gente não sustenta aquela pregação dentro. E daí pela hipocrisia a gente é perseguido agora. Então pela hipocrisia política que nós vivemos, a família conservadora e tal. E quem está pregando a família conservadora? Um adulto. E aí a gente vive essa perseguição, mas não mais igual antes, que os governos realmente perseguiram a igreja, né? Mataram tantos irmãos, mas é porque eles viviam muito Cristo. Mas eu não sei, pode ser falta de conhecimento histórico, mas eu acho que eles não estavam pregando para a rua. Mas essa é a questão. Por exemplo, você vê uma igreja sendo perseguida por pregar a Cristo. Ok? E nós sabemos que nós seremos perseguidos por pregar a Cristo. Então não ache que manter os seus princípios será confortável o tempo todo. Como nós falamos, existe um ponto de equilíbrio, mas não espere concordância 100%. Não. Sim. Numa hora, quando você preferir manter os seus princípios, haverão pessoas que querem mais. E independente do que você já conquistou por elas, elas vão exigir mais. Enfim. E aí, fazer o quê, né? Enfim, mas nesse contexto, por exemplo, que você falou de perseguição, existia até um envolvimento político nisso, porque nos primórdios da igreja, quando os cristãos se reuniam para os seus cultos, existiam pessoas que fomentavam a fome do Estado para perseguir essa parcela cristã. Do mesmo jeito que aconteceu lá no Egito, quando os hebreus começaram a se multiplicar. E o faraó disse que era necessário que começassem a matar as crianças menores de 2 anos, se não me engano, né? Para que, ou matar no parto também os meninos, isso mesmo, matar os meninos nos partos, para que eles não se multiplicassem. Nos primórdios da igreja cristã, né, moderna,
aqueles que queriam fomentar a perseguição diziam que eles estavam se reunindo a portas fechadas e tramando contra o Estado. Então, assim, houve também um envolvimento político para fazê-los ser cada vez mais perseguidos. Afinal de contas, no século III, quem prendia, quem enfincava a cabeça dos mártires da igreja com tochas nos seus jardins eram os imperadores. Então, existia uma mensagem que eles estavam passando: olha, o grupo tão rejeitado por vocês está sendo perseguido por nós, entendeu? Da mesma forma que existe hoje pessoas que também usam o favorecimento evangélico, naquele tempo usavam a perseguição cristã, usam o favorecimento evangélico para apontar para um caminho mais agradável. Olha, é isso que os evangélicos querem? Contra o aborto? Então seremos contra o aborto. E não porque de fato se importam com vidas, de fato é um assassinato, não. Eles estão querendo fazer isso para conquistar votos, entendeu? Então, existe uma necessidade de nós nos posicionarmos. Então, peraí, você é contra o aborto por quê? Não é só porque você é evangélico. Coloca argumento científico suficiente para provar isso. Aí, então, você não está usando somente os seus princípios para conquistar um voto. De fato, é uma consciência que você quer pregar no seu governo. Aí é a diferença. Sim. Entendeu? Esse é o ponto de equilíbrio que a gente precisa ter. E saber que a gente não está governando para evangélicos, como eu falei, mas estamos governando para vidas. Por isso somos contra o aborto. Entendeu? É um exemplo, tá? Mas, e tantas outras coisas, né? Perguntas? É muita informação pra mim. É muita informação. E então, pensando que o canal é um canal, um assunto voltado para o cristão e a política, então como que a gente cristão deveria escolher os nossos candidatos, então? Consciência. Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei de quando nós estivemos aqui e falamos sobre falsos profetas, falsos mestres. E aí nós lemos um texto de Tito que dizia sobre aqueles que pregam com intenções gananciosas. E falava sobre as intenções e depois lá pra frente falava sobre o comportamento deles. Né? Falavam que eles eram insubordinados, rebeldes e inaptos para qualquer boa obra. E obviamente a Bíblia está falando sobre falsos mestres. Mas a Bíblia fala sobre pessoas de lugar de destaque, posições de governo. Se eu sou um mestre na igreja, a igreja está sujeita ao meu ensino. Ou seja, eu estou no lugar de governo. Então, assim, e a Bíblia nos orienta a olhar para as obras, entendeu? Para as obras. No contexto do falso mestre, existe aquele discernimento espiritual, né? Agora, para uma pessoa talvez mais distante, vai faltar discernimento espiritual. Se não fosse assim, tantas pessoas não seguiriam tantos líderes globais aí que depois caem em pecado. Né? Mas o discernimento espiritual ele vai existir, mas talvez para alguns vai ser mais raro. Então, resta olhar para onde? Para as obras. E como a pergunta foi, como nós vamos escolher? Quais exemplos de governantes nós temos nas Escrituras? Aí uma coisa importante de dizer. Tem pessoas que têm o chamado para a política. Tem um chamado para isso, não é inegável. Você olha, você sabe que uma pessoa tem um chamado para a política. E aí nós vamos olhar para os exemplos de governantes que nós temos da parte de Deus que se envolveram nesse lugar. José, por exemplo. Alguém que tem uma história que desde o início o Senhor apontava para governo, desde o primeiro sonho das estrelas, do sonho dos trigos, dos feixes de trigo, e para quem não sabe, José sonhou com 12 feixes de trigos e 11 se curvavam perante um, e aquele era ele. E os seus irmãos ficaram indignados com esse sonho sobre ele e tudo mais, até o sonho sobre as estrelas, e depois tramaram jogar ele num poço, não jogaram, venderam para os escravos. Foi passado todo um tempo e aí José foi vendido para os escravos, foi para a casa de Potifar. Potífera dá em cima dele e tudo mais, ele vai, preso. Enfim, ali no cárcere, ainda assim, na casa de Potifar, mesmo com aquela mulher tendo tentado seduzir ele já tinha conquistado uma posição de autoridade, de governo. Aí depois, José é preso, vai para o cárcere, e ali no cárcere ele se torna um assistente, uma espécie de assistente ali. Ele começa a ajudar, começa a interpretar sonhos, e aí ele fala para o copeiro e para o padeiro, olha, não se esqueçam de mim quando estiverem diante do faraó. Um apenas, porque o outro seria morto. Depois você lê lá a história de José que vocês vão saber. E aí, 37. E aí você vê que em qualquer lugar que ele estava, o Senhor o colocava em uma posição de governo. O Senhor estava apontando para um chamado próximo a isso. E aí você vai ver ele depois, lá na frente, colocado como governante de Faraó. Alguém que se envolveu na política, porque ele vai dar estratégias para Faraó. Olha, nós teremos 7 anos de escassez e depois 7 anos de bonança. E aí, uma coisa interessante, até a gente falar sobre o que a gente estava falando sobre o governo, né, de um cristão.
quando eles tiveram um período de escassez e vinham comprar comida no Egito, não vinha só aqui o povo de Deus, vinham todos. José, ele deu provisão para todos. Então, assim... Ele salvou o Egito. Ele salvou o Egito. Acaba aquele argumento, o Egito que posteriormente escravizaria sua própria descendência, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Então, assim, acaba aquele argumento que você está lá para governar para evangélicos. Não, você está para produzir provisão para uma nação. Ponto final. Tá. E aí, enfim, e aí você observa a trajetória de José. E aqui a gente vai falar como um cristão deve escolher os seus candidatos. Você vai olhar para os frutos. Cara, eu tenho que tomar cuidado para não acabar citando nomes. Mas, por exemplo, esse candidato é o ideal para nós votarmos. Aí você vai e olha para o presidente do partido do candidato. É um corrupto, visivelmente é um corrupto. Você olha para o vice do candidato. É um corrupto, visivelmente é um corrupto. Léo, mas na política tem jogo de aperto de mão, isso, aquilo. Cara, você não está votando em um candidato para apertar mãos, entendeu? Não significa que ele não vai fazer, por exemplo, liberar uma emenda aqui para liberar para um deputado para que depois uma proposta dele seja sancionada. Isso acontece, ok? Mas a gente está dizendo sobre alianças. Então, assim, eu não consigo em santa paz votar em alguém e na última eleição o meu candidato a vereador perdeu por causa disso. Né? Porque eu votei em um candidato que provavelmente não ia ganhar. Mas todo mundo estava falando, mas por que você não vota nesse? É cristão. E eu não quis por causa das alianças. Porque eu não ia me sentir em paz. Não, ele se diz cristão? Ok. Mas, além de se dizer cristão, tem uma aliança ali que eu sei que é corrupta. E eu não me sinto em paz votando em alguém que eu sei que tem uma aliança corrupta. Agora, você como cristão, que é uma orientação para votar no seu candidato, mas quer dormir em paz, votando em alguém que tem aliança com corruptos, eu não tenho uma resposta para você, entende? Significa que talvez você vai votar no candidato que vai perder? Significa, mas, assim, é um jogo democrático. Pelo menos eu não neguei meus princípios. Pelo menos eu durmo em paz. Pelo menos, no final das contas, quando um candidato, talvez, justamente aquele corrupto ganhar, eu ainda assim dormirei em paz. Entendeu? E talvez, se o meu candidato ganhar com uma aliança corrupta e depois eu ver ele cair, vai ser só o nome de Cristo que eu envergonhei porque eu votei porque ele era evangélico. Entende? Então, assim, como escolher um candidato? Olhe para os frutos, olhe para as alianças, olhe para as escrituras. As escrituras têm sim exemplos de governantes, as escrituras têm sim orientações para você tomar decisões. Então, olhando para essas três coisas, o seu candidato se encaixa nisso e não é porque ele professa uma fé, tá? Professar fé, muita gente pode professar, até os demônios creem e estremecem, né? Mas olhe para essas coisas, entendeu? Frutos, conduta, as escrituras, as alianças. Essas coisas agradariam a Cristo, agradariam ao Senhor. Poderia apontar para um cenário em que o Senhor se agradaria, se fosse da sua vontade, um cenário favorável para a igreja do Senhor? Com esse seu critério, esse seu filtro, frutos, alianças e conduta, qual foi o último? Fruto, alianças, escrituras. E escrituras. Onde vai falar dos seus princípios, né? A gente diminui bastante a galera que a gente pode votar. Inclusive a bancada evangélica. Não, aí a bancada evangélica meio que sai de Talvez cena, ela... Talvez a gente vote em outra galera. Mas, assim, você é um homem que tem muito conhecimento e eu desejo que esse conteúdo abençoe as donas de casa. Amém. Que não tem como estudar tanto igual você pode estudar hoje, ou que talvez não consiga entender mesmo. Então, eu queria que você, só explicando, então assim, não é porque é evangélico que é um bom candidato. Não. Na verdade, às vezes pode ser um péssimo candidato, mesmo sendo evangélico. Não é porque você conhece que é um bom candidato. Sim. E... É importante olhar para a trajetória dessa pessoa. Sim. E a capacidade dela. Gente, pelo amor de Deus. É um dos assuntos, igual acho que é a primeira vez que a gente recebeu o pastor, que eu fico quieta e gravar esse vídeo é como quando eu cheguei na tenda pra mim. É juízo, então agora eu não tenho mais como fechar meu olho, ficar quentinha aqui, não saber de nada. Não sei de nada. Agora eu preciso ir atrás de ler, estudar e saber as coisas. Mas, Léo, diante de tudo isso que você falou, o que eu, como outras pessoas que vão assistir também, leigas e não sabem sobre nada de política,
O que eu preciso saber, assim, de básico para eu poder eleger um candidato? Para poder votar? Mas Escolher um candidato. você pensar assim, em alguém que não sabe tudo que você sabe. Então, para eleger um vereador, o que eu preciso entender sobre a minha cidade, eu não sei? Primeiro, sobre a sua cidade, entender as necessidades dela. Né? Entender, isso é extremamente importante. As propostas não é a sua necessidade, lembra disso, é a necessidade da sua cidade. Entender quais são as propostas daquele candidato a vereador. Por exemplo, fulano de tal tem tais propostas, a minha cidade precisa disso, isso é urgente, ou tem algum candidato que tem uma proposta que é uma prioridade ali, algo mais importante. Tá? Olhando para coisas simples. Qual é a função de um vereador? A função de vereador, ele vai legislar, obviamente, mas ele também vai fiscalizar, se a gente pode dizer assim, o serviço do executivo, que é o caso do prefeito, entendeu? Então, assim, ele tem a função de levar as propostas, entendeu? Ele tem que o povo precisa e levar e cumprir aquilo que ele promete. Né? Por exemplo, o meu candidato a vereador, ele não ganhou, mas eu votei em alguém que, ao meu ver, era algo importante. Que depois, apesar do discurso dele e toda a narrativa dele e tal, a gente sabe que político, né, monta todo um discurso convincente, mas apesar do discurso dele, eu fui ver se aquilo era realmente uma necessidade para a cidade. E eu vi que era, porque eu conversei com outras pessoas que não só passavam pela situação que ele estava mencionando, no caso dele ele tinha proposta para crianças com autismo, para trazer um suporte maior para a cidade, que hoje é extremamente limitado ou quase nulo. E aí eu achei aquilo extremamente interessante. Eu vi que pouquíssimas pessoas falam a respeito, apesar de ser uma necessidade muito grande. Né? Inclusive nas escolas diagnosticar, isso eu achei incrível. Mas assim, olhar para essas necessidades, entendeu? E aí você vai... fazer uma pergunta dentro disso. Então, assim, as propostas que o vereador traz, então é possível ele cumprir? Nem todas. Aí entra um ponto. Você vai olhar para essas propostas e ver se elas são viáveis. Por exemplo, gravando. A gente vai pegar, pega a câmera. Você estava falando sobre a gente não votar em um vereador que seja diferente que seja oposição ao seu prefeito. Mas assim, eu olharia para a capacidade, se aquela pessoa tem capacidade de gerir uma cidade, de gerir de forma responsável as pessoas que ele vai colocar. Uma experiência que eu tive conversando com um prefeito, quando ele veio fazer todo aquele discurso dele, alguns prefeitos já se encaixam bem no perfil político, a minha pergunta para ele não foi nem sobre proposta, porque se quer ler proposta, você acha no folheto deles. A minha pergunta para ele foi: quem são os seus secretários? Quem vai ser? Porque assim, ele que decide, ele vai escolher. Quem é o time que vai te acompanhar? Lembra que nós falamos sobre aliança? Quem é o time que vai te acompanhar? Sabe? E aí eu fui vendo, e isso eu não perguntei para quando eu fui escolher o prefeito, eu perguntei para todos. E aí todos que vieram fazer o seu discurso e tudo mais, quem são o seu time que vai te acompanhar? E aí eu fui vendo as respostas, fui vendo as certezas. Se um cara não tem certeza de qual time que ele vai colocar, das duas uma, ou ele tem e não quer te contar porque ele sabe que não deveria ter feito essas escolhas, ou ele não tem, o que mostra um despreparo. Então assim, tem consciência do time que vai te acompanhar? E num candidato que eu perguntei, que foi o que eu votei, ele falou quem que era cada um do time dele e por que ele escolheu. E o fato dele ter escolhido de acordo com a capacidade técnica que cada um tinha, me fez votar nele. Então eu olhei as propostas dele, ok, aí você vai olhar para cima. Eu acredito que aquilo seja viável. Tudo bem, se na gestão dele vai ser diferente, você não tem bola de cristal para adivinhar. Mas eu vou confiar, acredito que seja viável. Não é o candidato perfeito, porque não existe, mas aí eu olhei para as propostas, me agradou, olhei para as alianças que ele tinha e quem era o time que estaria junto com ele, né? E aí eu olhei e vi que a decisão dele para esse time era técnica, ou seja, ele não estava colocando cargo político, alianças tipo assim, aperta sua mão aqui para você trazer a galera para mim e você vai ganhar um cargo. Não, ele colocou pessoas que tinham capacidade técnica. Então a Secretaria de Esportes estava na mão de alguém que realmente tinha capacidade técnica com o esporte. Finanças, estava colocando realmente em quem foi diretor financeiro, tem formação, tem capacidade para aquilo. Se você cair no discurso político e no carisma, vou dar um exemplo, eu tenho zero carisma para esse lugar de política. Mas eu acredito que política não seja um lugar só para carisma, entendeu? Eu lembro muito por que a gente falou no início que tudo é política? No começo da escola tinha o Grêmio Estudantil, né?
E quem ganhava o Grêmio Estudantil não era os alunos mais capazes, mais estudiosos, eram os mais influentes, os mais populares. Então, assim, me fazia olhar para aquele Grêmio Estudantil, e é um exemplo que nós temos dentro do colégio de política, e ver que era corrompido, porque o carisma ganhava. Então, assim, se você escolhe com base no carisma, você escolhe errado, tá? Escolha com base na capacidade, nas propostas, se vão de acordo com aquilo que te agrada, porque aí vai entrar o que te agrada também, não só o que te agrada, mas aquilo que é viável, como a pastora Angélica falou, se é viável para a cidade, se é uma prioridade da cidade, se é uma necessidade, e se o time que está junto com ele tem capacidade suficiente para os cargos que vão ocupar, entendeu? Tem que ver se a pessoa é preparada o suficiente para isso. Qual é a história dessa pessoa? Ela foi político desde o início. E ok, não vamos julgar, mas o que ele fez, na verdade vamos julgar sim, julguei exatamente isso. O que ele fez enquanto ele estava na carreira política? Ou não, ele não era político, ele tem empresa. Ok, qual a posição da empresa dele na nossa cidade? Entendeu? Qual a influência da empresa dele na nossa cidade e como ele gere a própria empresa? Entendeu? E essas informações você vai ter questionando o seu candidato e pessoas até da oposição. Uma coisa muito importante, se alimente também de conteúdo da oposição. Cara, cristão que é contra o feminismo, mas não conhece o feminismo, conhece só a opinião daqueles que são contra o feminismo. Isso é uma burrice, com todo respeito. Mas é uma burrice. Porque se você não conseguir conhecer a opinião daqueles que são a favor do feminismo, você não vai entender o que é e o porquê você é contra. Entendeu? Então eu preciso conhecer o que as mães ou até os pais, se você conhece um pouco do feminismo, você sabe o que eu estou falando, mas aquelas pessoas que iniciaram esses movimentos dizem sobre ele e o porquê eu apoio. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa sobre isso, com um cara sobre isso, que estava falando sobre a namorada dele que é feminista. Então, o porquê que essas pessoas apoiam? Entendeu? Conheçam. Você tem opinião em tal candidato, mas conheça a oposição também, sabe? E aí você vai saber o porquê você apoia e o que também você não deve apoiar. Talvez até mude a sua opinião ou não, entendeu? Mas você vai construir mais base, com certeza, para falar. E para votar em um presidente, seria o mesmo critério ou acrescenta ou muda alguma coisa? Eu acho que a responsabilidade é maior, então o seu critério também tem que ser. E ali você vai olhar para um presidente, você não vai olhar, como nós estamos falando, na prioridade de uma cidade, você olha na prioridade de um país, né? E a prioridade do país sempre vão ser as mesmas, no contexto do Brasil, pelo menos, vão ser políticas públicas, saúde, educação, esse tipo de coisa. É uma infelicidade para aqueles mais conscientes olhar e ver que as pessoas estão priorizando coisas que, assim, são mínimas, sabe? Pautas que são mínimas. E assim, quando na verdade existem tantos problemas no nosso país, e um deles é a própria corrupção em si, em que não importa se o político apresenta ou não pautas contra a corrupção, né? As pessoas votam e estão cagando para aquilo que vai ser feito depois, entendeu? Eu estava lendo esses dias sobre o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apesar de ser contraditório para os direitos humanos, ele adotou medidas contra a criminalidade e agora, recentemente, contra... Tem todo um caso ele ter mudado o parlamento, ele se eleger, enfim, mas ele adotou medidas contra a corrupção, a ponto de aplicar a mesma rigidez para a criminalidade para os políticos. Então, assim, colocá-los no mesmo lugar e submeter a mesma penalidade. Então, assim, é alguém que não está se portando apenas com o cenário atual do país, mas, tipo assim, para consertar um país nós precisamos tirar as pessoas que, de fato, não se importam com ele. E o porquê nós falamos sobre os cristãos se posicionarem e ter uma opinião sobre isso. Nós precisamos que mais jovens se interessem por isso, a ponto de o Senhor nos posicionarem nesse lugar. Porque assim, nós confiamos tanto na mão dos mais velhos, obviamente, isso é seguro, mas os mais velhos têm uma instrução que é bíblica. Ensine os mais novos. Ensine os mais novos. Para quê? Para que eles também ocupem um lugar. Porque o mundo de hoje não carrega a mesma prioridade de antigamente. Entendeu? Os princípios são irrevogáveis, como nós falamos. Mas nós temos que ter consciência de que as prioridades de uma nação mudam com o tempo.